Inicialmente, bom dia às nossas colegas da educação infantil, às nossas colegas dos anos iniciais e aqui de maneira mais específica, primeiro, né, e segundo anos, uma vez que, né, a proposta inicial dessa discussão é fazermos um case onde nós possamos retratar, né, o cenário da nossa rede municipal de ensino dentro do contexto pandêmico, né, suas movimentações, todos os processos e protocolos que estamos seguindo e além disto, né, mostrar para vocês, projetar para vocês elementos, né, técnicos e metodológicos para o campo pós-pandemia. Né? Então, inicialmente, eu queria dizer para vocês que eu estou sem máscara, mas eu estou isolado numa sala, porque eu entendo que é importante que vocês também possam enxergar o rosto, né, em função da qualidade do vídeo, tá? E falo aqui em nome, né, da secretária municipal de educação, professora Márcia, em nome da direção, né, de educação, professora Juscelie, e do seu colegiado técnico, no sentido de agradecê-los e agradecê-las por estarem conosco, aderindo a esse programa de formação, que na verdade vai ter um resultado eminentemente pontual na condição pós-pandemia. Né? Porque é na condição pós-pandemia que nós vamos desdobrar todo o processo, né, de construção teórico-metodológico que nós estamos trabalhando aqui, né, dentro de uma dimensão, né, anos iniciais, dentro de uma dimensão educação infantil, dentro de uma dimensão anos finais e ensino médio, educação de jovens e adultos e também, né, educação especial, atendimento educacional especializado por categorias, por grupos de orientação, porque nós entendemos e somos sabedores que cada nível comporta o que a gente chama de cunho de especificidade. O que é o cunho de especificidade? Elementos, né, pontuais que são daquela modalidade ou daquele nível e que não dá, né, de forma nenhuma para segregar e para sedimentar. Num primeiro momento, eu queria dizer para vocês, né, que ontem eu tive o prazer de participar de uma live com a professora Maria Tereza Penafirme. A professora Maria Tereza Penafirme trabalha quase, né, 40 anos com planejamento, currículo, né, e estudos balizadores, né, na área de currículo crítico e pós-crítico. E ela foi convidada para ser consultora do MEC, né, nesse processo de ajuste pós-pandemia. Né? E eu estava ouvindo a live dela, né, já tínhamos iniciado o nosso processo, né, técnico aqui na secretaria, né, e ela disse algo que me deixou muito feliz. Né? Ela disse o seguinte: como nós estamos voltando para um novo contexto social, como nós estamos voltando para um novo contexto escolar, né, é fundamental que a gente tenha claro, né, que a sociedade não será a mesma, que, né, a escola não será a mesma e o discurso parece um discurso chovendo no molhado, mas não é, né? É um discurso extremamente pertinente, porque ela está nos dizendo o seguinte, né? Nós, no caso, né, institucional de campo educacional, nós temos um calendário atravessado, né? Nós temos alunos que receberam e estão recebendo aí, né, atividades, né, ou seja, nós estamos mantendo a relação vincular com eles, mas isto de longe não é atividade que legitimada, né, será atividade não presencial. Isto, na verdade, é uma estratégia que nós estamos usando, que ainda não foi regulada tecnicamente, né, mas que nós estamos usando para manter o vínculo com as famílias e com a nossa comunidade escolar, seja lá na educação infantil, seja lá na escola de educação básica. Então é importante que fique claro que tudo que a gente tem enviado até agora, né, são propostas que, como não foram normatizadas a partir, né, de uma determinação que saiu agora há pouco do Ministério da Educação, elas não vão ficar contando, né, como atividade domiciliar. Elas são atividades de mantença de vínculo, que é uma outra coisa,
tá? As atividades balizadoras que vão contar, né, como atividade de cunho e de estratégia, né, formativa, são aquelas deliberações que sairão a partir desta formação balizada pelo parecer do Ministério da Educação, né? Ou seja, nós vamos sempre trabalhar com 3 premissas: a premissa legal, a premissa ética e a premissa pedagógica, né? Essas 3 premissas precisam ser respeitadas sob pena de fiscalização e sob pena de nós estarmos cometendo, né, um equívoco, você leve um equívoco dentro do processo, né, do qual ou no qual nós estamos inseridos e inseridas. Então, essa orientação inicial é para a gente começar a se situar dentro desse contexto pandêmico que tem exigido de nós realmente, né, um novo olhar sobre. Então, eu gostaria de dizer às minhas colegas de educação infantil, né, às minhas colegas de 1º e 2º ano, e quando eu digo colegas, entendam que é de rede, né, de rede municipal. Estamos todos aí, né, na mesma rede, tá? Que a minha abordagem vai ser bem técnica, né, e bem objetiva, para que a partir da minha abordagem, que vai chegar para vocês antes, né, da formação propriamente dita, a gente tenha depois uma web conversa, né? O que é uma web conversa? É, né, uma conversa a partir desse vídeo que está indo previamente, que vocês vão poder ouvir, parar, né, anotar alguns elementos para poder depois então estabelecer comigo, né, ou com o colega lá da educação infantil, com outro mediador, né, elementos provocativos para a gente pensar a operacionalidade do processo, tá? Então é preciso que se diga num primeiro momento que a rede municipal de ensino, né, de Alegrete está usando como estratégia para a formação de professores e profissionais da educação, e também, né, usará ou se valerá, né, da estratégia de atividades não presenciais pós-pandemia junto aos alunos, numa condição de, né, atividade para a implementação e para a garantia dos processos de estada, né, do sujeito professor, né, e do sujeito aluno. Ou seja, nós não vamos trabalhar numa concepção de modalidade, né, não presencial. Nós vamos trabalhar numa concepção de estratégia pandêmica, ou seja, uma estratégia que nós vamos usar para implementar e suplementar, né, né, dinâmica deste calendário escolar que virá pós-pandemia, e para garantir também, num caráter prévio, uma formação que dê ao colega, né, e a mim também, né, elementos conceituais e procedimentais para que eu possa ter clareza, né, de como atuar de maneira legal, ética e pedagógica pós-pandemia, tá? Então essa formação que nós estamos vivendo agora, ela tem muito mais uma característica de prevenção, ou seja, nós estamos nos abastecendo de elementos conceituais, de elementos procedimentais e de elementos atitudinais pós-pandemia, para estarmos pós-pandemia preparados. Daí a ideia de que é um convite, sim, né, mas que na sua matrícula, né, a gente participe, porque a gente vai ficar inevitavelmente depois um tanto perdido, né, um tanto perdida, se não acompanhar esse processo, né, porque esse processo é o processo da rede na qual eu estou inserido ou inserida. Uma matrícula ou 2 matrículas, enfim. Então, ficar alheio, né, é um ato de coragem, né, um ato de coragem, porque depois nós vamos iniciar o processo, né, sem entender quais são os caminhos e os percursos que nós estamos fazendo nesse sentido, né. Então, o que eu tenho pedido muito num primeiro momento, né, que a gente entenda, né, que é fundamental, né, concebermos uma escola pós-pandemia, trabalhando com uma perspectiva de garantir
né, garantir elementos balizares no campo do ensino e da aprendizagem para esses alunos, né, numa condição esmagada, né, de temporalidade, porque nós não temos claro nem ainda, né, o término do processo de reclusa, de isolamento. Então nós estamos nos preparando. Para que tempo? Não sabemos. Agora, preparados temos que estar, né? Como diria a nossa querida Maria Augusta Rossini, a preparação tem que estar colada em mim para a hora, para o momento em que, né, nós tenhamos que fazer a execução de um contexto ou num contexto pedagógico que está atravessado por um tempo, né, e que nós temos alunos que, né, estão conectados em muitas coisas, né, e não talvez, né, naqueles elementos que a gente vinha discutindo antes da pandemia. Mesmo que a gente mande atividade, mesmo que a gente mande, né, eu sei inclusive que alguns pais reclamam, mais atividade, mas escuta, outros ao contrário, na contramão, pedem mais atividades. Então nós temos que encontrar aí um ponto de equilíbrio, lembrando as atividades que nós mandamos ou enviamos para os pais ou para os alunos, ou as comunicações que nós fazemos neste momento, enquanto a plataforma de formação não foi desenhada pós-pandemia e crivada com todo o rigor que a norma técnica do MEC determina, elas são apenas de mantença de vínculo. E eu não estou dizendo que isso é pouco, né? Mas eu estou dizendo para vocês, meus colegas, né, que a gente tem que trabalhar muito mais atividades, recados, né, vídeos que trabalhem com uma concepção, né, de acolhimento, com uma concepção de afetividade do que dos conteúdos duros que a gente tem necessidade de trabalhar, tá? Porque esse material que vocês enviaram, eles não terão valia, né? Porque a norma técnica saiu agora há pouco, nos orientando como seria o processo pós-pandemia, né? Então eu não posso fazer nada, né? A não ser atividades que a gente tenha enviado com orientação da mantenedora para a recuperação de algum dia específico lá do tempo, né, em que o processo pandêmico ainda não estava bem deferido, né? Nós vivemos um tempo ali em que se discutia os decretos e a gente estava em atividade em período reduzido, então a gente mandou alguma atividade para complementar. Isso é uma coisa, né? Durante o decreto, porque o decreto suspende as aulas e não normatiza exercício domiciliar. Vocês entendem? Qualquer pai pode questionar. Porque, escuta, nós temos um decreto que normatiza a suspensão das atividades escolares e não há nenhum outro decreto dizendo isso. Escuta, agora, né, nós deliberamos atividades domiciliares. Então, as atividades domiciliares que nós enviamos foi por nossa conta e risco, né? Então, elas são contadas, sim, como mantença de vínculo, tá? Como mantença de vínculo. Agora, como atividade, né, crivada para computar em produção em dia letivo, não, né? Até porque nós iríamos contra o próprio decreto que suspende, mas que não normatiza atividade domiciliar ou atividade não presencial. E aí eu digo para vocês, saiu agora há pouco a normativa do MEC, dizendo como nós vamos usar as ferramentas, né, para deliberar. Tem um roteiro, vocês vão ver que tem um roteiro criterioso para que a gente possa validar, né, aquela atividade como uma atividade eminentemente pedagógica de efetivo trabalho escolar, né? Caso contrário, não enquadrou-se ali, ela não é considerada. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos continuar mantendo o vínculo com as famílias. Educação infantil, primeiro e segundo ano, né? Nós não podemos perder o vínculo com as famílias. E mais, pensando, né, na condição de desenvolvimento biopsicossocial da criança, é fundamental que ela entenda que há essa via de mão dupla entre família e escola, né? Mesmo com o processo pandêmico, ele recebeu o recadinho da prof, né? Ele recebeu daqui a pouco o cartãozinho, né,
lá da direção da escola, né, um cartãozinho PDF, quer dizer, a gente vai alimentar e retroalimentar esses processos, né, vinculares, porque crianças de educação infantil, primeira e segunda infância, e crianças de primeiro e segundo ano que estão migrando da segunda infância para a constituição de processo, né, de processo de escolarização, elas precisam de 3 elementos, né? Pertencimento, né? Acolhimento, né? E a ideia de que ela está naquele momento, né, de pertencimento e de acolhimento envolvida no processo. Eles precisam se sentir envolvidos no processo, porque senão nós vamos voltar pós-pandemia e vai ter todo um processo, e aí sim, me perdoem a redundância, né, de adaptação na educação infantil com choro, com aquela coisa toda, né, e lá no primeiro e segundo ano talvez a gente sinta não um retrocesso, mas a gente sinta que há lacunas, né? Inclusive lacunas atitudinais. Vamos pensar aí, por exemplo, em questões de habilidades e competência, dentro, fora, em cima, embaixo, né? Questões de espacialidade. Escreve aqui, antes escrevia direitinho, agora meio que se perdeu, né? Claro, esse processo vai ser um processo normal, né? Por isso que os coordenadores pedagógicos orientados por mim estão construindo o que eu chamo de plano educacional estratégico pós-pandemia. Cada escola terá o seu. E cada escola, tendo o seu, acoplará junto ao projeto da mantenedora e teremos aí os planos de trabalho dos professores. Como que nós vamos trabalhar? Por nivelamento. Essa é uma orientação que eu dei, né, com as leituras que tinha, né, como a gente fazer uma retomada, né, balizar, né, com os alunos para que eles possam, né, ter ou constituir elementos mínimos para que a gente avance no processo de constituição, né, do efetivo trabalho escolar, né? E aí as minhas leituras dizem não por nivelamento, né? Maria Tereza Pena Firme ontem, né, na live que eu participei, disse não há uma outra estratégia senão por nivelamento. Na educação infantil, pensando ali nas habilidades, nas competências que a criança tem que executar, né, então as atividades serão, né, envolvendo todos aqueles esquemas biopsicossociais que são fundamentais para a criança pequena, né? E para a criança bem pequena, ou para a criança bem pequena e para a criança pequena, no sentido de percepção. Tanto que a professora Maria Tereza Pena Firme disse, eu não estou preocupado nem com as crianças pequenas e nem com os anos iniciais, início de processo, com os conteúdos duros, né, na atividade de nivelamento. A atividade de nivelamento deve ser aquela que assegure que a criança tenha todos aqueles esquemas, né, a priori, que são fundamentais para que ela siga em frente. Então, a preocupação nossa nesse sentido, né, não é e não será, né, enviar, né, atividades de alta complexidade, né, ou se preocupar, né, em remeter ou lançar mão de um conteúdo, né, não vou dizer novo, porque, né, mas de um conteúdo complexo, mas sim de exercícios e atividades que deem à criança a possibilidade dela perceber-se no contexto, né, ou seja, que ela possa, a partir daí, se constituir como um elemento eminentemente humano, né? Eu ouvia ontem, né, uma fala de uma professora de psicologia renomadíssima, né, da USP, e ela dizia isso, né, o nosso desafio pós-pandemia é pensar que, junto com as atividades pedagógicas, né, na educação infantil e nos anos iniciais, nós vamos ter que mandar paralelo atividades de fortalecimento intra e interpessoal. Porque a criança, ela é eminentemente intra e interpessoalidade. Ela é eminentemente, né, relações. E como é que ela vai voltar de um processo de isolamento e nós vamos começar a injetar nela, né, uma série de conteúdos cabais
que estão lá no plano de estudo, né? Ignorando o desenvolvimento dessa criança, né? Ignorando a constituição dessa criança. Então, é preciso que se pense de maneira categórica, né, num repertório de atividades, e a coordenação vai ajudar nisso, né, num repertório de atividades que elucidem, né, competências prévias para que ela possa avançar no processo educativo, para que ela possa, né, estar se constituindo empoderada no processo educativo. Então, fica aqui, né, uma deixa muito significativa para a web conversa nossa, né, minha primeiro e segundo ano, né, do pessoal da educação infantil, né, que vocês façam, né, 2 elementos de atividade de casa, né. O primeiro elemento de atividade de casa é tentar desenhar um mapa conceitual com isso que eu falei aqui, né? E quando eu digo mapa conceitual, gente, não pense em uma coisa altamente complexa, né? Mas assim, conceitos que eu fui trazendo, por exemplo, né? As atividades não presenciais serão estratégia e não modalidade, né? Que características tem que ter essas atividades não presenciais? Fui pontuando algumas coisas aqui, né? Quais são os elementos, né, que na minha concepção precisam ser pensados para que essa criança retorne com protagonismo. Nós queremos protagonismo. Então, quais são os elementos de ordem atitudinal e de competência humana que a criança pequena ou bem pequena, ou que a criança de primeiro e segundo ano precisam desenvolver para avançar no conteúdo de aprendizagem, né? E isto é o que eu chamo de métrica. O que é métrica? Métrica é quando a gente desdobra uma normativa e discute o desdobramento e não a questiona, né? Porque nós estamos aqui seguindo o rigor daquilo que o Ministério da Educação está deliberando. Então nós não vamos questionar a normativa, nós não vamos questionar a prática de nivelamento. Nós vamos ver, junto com as nossas coordenações das escolas que estão construindo plano estratégico educacional pós-pandemia, né? Qual é a melhor forma de pensar o processo para garantir o protagonismo da criança bem pequena e dessa criança de primeiro e segundo ano, né? Então aí entra o nosso desafio, fazer uma mapinha conceitual dessa minha falinha rápida de 30 minutos, né, daquilo que ficou, né, entender que eu gostaria muito, né, que vocês da educação infantil, junto com as coordenações têm esse compromisso, né, que elas remetessem para vocês leituras de psicologia do desenvolvimento da criança, para que a gente possa entender quais são as atividades mais adequadas para uma criança que estava em isolamento, né? Porque nós temos que entender mais isso. É uma criança que se desenvolve num cenário de crise civilizatória, né? Num contexto de isolamento, né? Onde para ela também está complexo, né? Pensar essa volta para a escola. Não pensem que não está, né? Talvez seja muito mais difícil para ela do que para a gente, né? Porque ela está atravessada por uma incógnita, né? Sem entender com muita clarividência esse processo todo que também nós, né, nos questionamos, ouvimos e vemos, né, muitos olhares acerca das possibilidades aí diante desse processo pandêmico. Então ficam aí 2 dimensões, né? Primeiro, o mapinha conceitual que vocês façam para nossa web conversa a partir da minha fala, né? E segundo, né, que vocês pesquisem mais sobre psicologia do desenvolvimento. E aí não estou questionando que a gente não saiba. Eu também estou lendo agora, voltei a ler clássicos da psicologia do desenvolvimento para traçar um perfil de uma criança que sai de um processo de isolamento, ouvindo um monte de discursos acerca da pandemia, porque ela está ali atravessada de informações, né? E precisa desenvolver aspectos, né? Como, por exemplo, a socialização, porque a socialização dela está comprometida, né? Não adianta eu pensar numa atividade dura se o processo de socialização dela está comprometido, porque ela estava isolada, né? E ela foi criando mecanismos para viver, né, a partir desse isolamento. 2 elementos, então, que vão balizar o nosso processo. Psicologia do desenvolvimento para entender essa criança
isolada, que volta a um processo de socialização, né? E que atividades eu posso pensar para que ela tenha a sua matriz intra e interpessoal, crianças bem pequenas, crianças pequenas e primeiro e segundo ano, né? No sentido de se sentir protagonista no retorno a uma instituição que vai eminentemente acolhê-la num processo, né? Num processo de escolarização, né? Então nós estamos, de certa forma, pensando as duas dimensões. A dimensão eminentemente humana dessa criança, né? E a dimensão eminentemente pedagógica. Só que a dimensão eminentemente pedagógica, ela necrosa se a dimensão eminentemente humana não for constituída. Daí, então, os nossos planos de trabalho, né? E a coordenação vai trabalhar isso com vocês, os mediadores de grupo também, né? Para que a gente pense elementos, né? Elementos pedagógicos que passem ou perpassem pelo desenvolvimento potencial de uma criança que sai de um isolamento, de um processo de isolamento declarado e constituído e volta para um contexto de socialização num tempo, né, onde as tecnologias vão nos atravessar a constância, né? Será constante a travessia das novas tecnologias e a gente não vai ter como negar isso. né? Então, registro aqui, né, o meu carinho. Sei que não falei nada novo para vocês, né? Mas entendo que esses conceitos elementares têm que serem compartilhados, porque nós temos que ter uma coisa que eu entendo que é fundamental e que a professora Viviane Mosé diz que é um grande problema da educação, né? Que é unidade de intervenção, né? Ou seja, que nós tenhamos, né, conexões necessárias para dar conta do cenário pós-pandemia, né? Pensando aqui, porque a gravação desse vídeo é específico, né? Pensando aqui na educação infantil e pensando aqui, né, também, né, no primeiro e segundo ano, que é o início do processo de escolarização, aquele clássico. Na verdade, a escolarização já começa na educação infantil, mas a gente sabe que dentro da educação infantil e da escola fundamental há essa ruptura, tá? Eu os agradeço de coração pelo carinho, pela atenção de vocês, né? Gostaria que vocês realmente, né, se apropriassem deste vídeo e entendessem que é um convite, mas será uma política pós-pandêmica. Então, não estar acompanhando é ficar fora da espiral, né? Então, que a gente, pelo menos na matrícula que a gente tem, que a gente possa acompanhar esse processo e que este processo é um processo que todo o Brasil viverá. Todo o Brasil viverá. Né? O que nós temos aí é poderes de decisão. Nós podemos iniciar, né, de maneira preventiva os protocolos determinados pelo Conselho Nacional de Educação, pelo CONAI, junto com o Ministério da Educação, ou podemos ficar à mercê, né, e correr o risco de ficar, né, depois um tanto obsoleta na espiral, porque esta será, né, a política, né, e a diretriz legal, pedagógica e ética consumada pelo CONAI, consumada pelo Ministério da Educação e legitimada em cadeia pelas nossas esferas, né, que descem na Constituição, né, da Federação. Um beijo grande no coração de cada um e de cada uma. Estamos todos aprendendo. Eu adoro dizer que sou inacabada e inconcluso. Assumo a minha inconclusão. Sou feliz com a minha inconclusão. E nós estamos como colegas compartilhando. É momento de compartilhar, né? Um abraço grande às meninas da educação infantil que eu amo de paixão, né? Tô adorando viver essa experiência de educação infantil. Tenho a formação acadêmica, atuei um bom tempo lá no movimento crecheiro, né? E agora retomo esse processo. E as colegas de primeiro e segundo ano, meu registro aqui também de carinho. Por quê? Porque eu sei, alfabetizei 12 anos, eu sei, né, o quão complexo é esse processo de alfabetização. Em nome, né, da nossa direção de educação, em nome da Secretaria Municipal de Educação, em nome da coordenação técnica da educação infantil,
professora Cleidi, né? Eu os e as agradeço, né? E esse vídeo, como disse, né, dentro daquela metodologia, ele será então o norte, né, para que a gente faça nossas web conversas. O pessoal do primeiro e segundo ano comigo, né? E o pessoal da educação infantil depois com seus mediadores. Fiquem bem e aproveitem essa possibilidade de construção e reconstrução. Afinal de contas, como disse, né, nós não estamos prontos e tampouco acabados, né? O nosso processo é de constante vir a ser. Um beijo grande, né? E nos vemos daqui a pouco.